Sejam de novo bem-vindos. Estima-se que 1 em cada 10 casais sofre de infertilidade. Histórias de vida que nos tocam pelo desejo sem limites de gerar um filho. Eu sei que deixei andar há algum tempo, casei nova, não é? Pensava que quando queria que ia ser. E não é bem assim, não é? As pessoas não somos todos iguais, as coisas, pronto, aparecem. Tinha bastantes órgãos já muito afetados, já estava muito, mesmo uma endometriose muito avançada. Primeiro tratamento, no qual não resultou. Agora parece que sim. E vou fazer o in vitro. Neste momento sim, que eu acho que é a única coisa que me falta para completar a minha felicidade, é a única coisa que me falta. Quando tiver de ser se tiver que ser para mim se eu tiver que ser mãe sou, muita esperança. Pode não ser da primeira, podemos ir à segunda, à terceira. Isto ainda há muita coisa pela frente, acho que ainda pode haver a possibilidade. O testemunho de uma luta para gerar uma vida, numa altura em que acabamos de conhecer os dados mais recentes sobre fecundidade. Nunca se registaram tão poucos nascimentos em Portugal. A decisão é voluntária, ainda que o mesmo estudo revele que, tendo condições, os casais idealizam ter mais filhos. Soraya Pinto é embriologista da maternidade Alfredo da Costa e está aqui connosco para partilhar um pouco a experiência do laboratório. Apesar desta discrepância entre a vontade de querer ter um filho e não o ter voluntariamente, e depois os números da infertilidade, vocês no laboratório trabalham 24 sobre 24 horas. Há horas para tudo, para que os espermatozoides cheguem ao ovócito no momento certo e para que as coisas aconteçam. Olá, obrigada pelo convite. Há horas para tudo, é um trabalho de equipa, médicos, enfermagem, embriologistas. Quando entram os embriologistas, sim, é um trabalho de 24 sobre 24 horas. A partir do momento que temos uma punção, não é, que é a recolha dos ovócitos, os embriões são visualizados todos os dias, não é? E, portanto, não há dia de semana, não é? Temos horas marcadas para as rotinas, para os protocolos de laboratório. Deduzo que a microinjeção seja, de facto, a técnica que vos dê mais trabalho? É mais exigente em termos técnicos, não é? Em termos de visualização, todas elas, tanto a fertilização in vitro e a microinjeção, os protocolos de visualização, ou seja, as horas, são mais ou menos idênticas. Em termos técnicos, a microinjeção, efetivamente, é aquela que exige mais em termos técnicos, porque necessitamos de um microscópio, necessitamos de uns manipuladores, uns micromanipuladores, que, assim, para tentar explicar o que são, é uma espécie de joysticks em que nós manipulamos umas estruturas que nos permitem colocar um espermatozoide dentro do ovo. E sim, tecnicamente é mais exigente, sim. Ou seja, retiram o espermatozoide para meter no ovócito e, por outro lado, selecionam o espermatozoide. Nós temos que selecionar o espermatozoide. Como é que é feita esta seleção do espermatozoide? Como é que se percebe que um é mais ativo do que outro? A seleção começa com a preparação, não é? Em todas as técnicas há a preparação espermática. Depois da preparação, como viram com a doutora Rita na peça que passou antes, colocamos os espermatozoides numa placa. E depois selecionamos pela vitalidade, ou seja, aqueles que se movem, partimos do princípio que estão vivos. E depois pela morfologia. Há características na forma do espermatozoide que nos permitem dizer se ele é um bom espermatozoide ou não. Quer definir melhor? Tem a ver com a forma como é a cabeça, o comprimento, se tem uma estrutura chamada acrossoma ou não. Portanto, nós a microscópio selecionamos de acordo com esta morfologia. E depois introduzimos o espermatozoide dentro do óvulo e verificamos o que é que acontece no dia seguinte, se houve fertilização ou não. Porque às vezes não é certo que vai ocorrer a fertilização. Portanto, nós temos sempre que visualizar. Às vezes há aquela ideia errada que temos 10 ovócitos, estão os 10 ovócitos maduros e vão fertilizar os 10 ovócitos. E no caso dos ovócitos, também se consegue perceber pelo microscópio qual é o que eventualmente poderá ter mais potencialidade assim, de gerar vida? independentemente se fazemos uma fertilização in vitro ou uma microinjeção, os ovócitos, para se entenderem, digamos assim, com o espermatozoide, têm que estar numa determinada fase de crescimento. E, portanto, só nesses ovócitos é que pode ocorrer uma entrada do espermatozoide. Claro que nós, na microinjeção, justamente porque somos nós que introduzimos o espermatozoide dentro do óvulo,
Temos que verificar exatamente em que fase de maturação é que esse ovócito está. E só esses é que podem ser microinjetados. Por outro lado, o vosso trabalho também já é extremamente útil no caso dos doentes, e já aqui falámos que Sim. têm, por exemplo, neoplasias. Há uma grande procura na recolha. Há procura. Nós temos um protocolo com alcoitão, por exemplo, com acidentados. Temos algumas patologias, por exemplo, de doenças autoimunes. Há pessoas que têm que fazer tratamentos terapêuticas medicamentosas e precisam de fazer colheitas espermáticas antes. Portanto, há uma série de doentes que nos procuram, não só no âmbito da infertilidade que existe neste momento, ou seja, como dizia a doutora Daniela há pouco, no âmbito da preservação da fertilidade. E sim, há casais que nos procuram em que, por exemplo, o homem está a ser seguido em alcoitão e, portanto, a colheita espermática, nesses casos, nem é por masturbação, exige a utilização de um eletroejaculador ou um vibroestimulador. No caso da vibroestimulação, às vezes os próprios doentes têm o seu próprio vibroestimulador. Na eletroejaculação, temos sempre que falar com o clínico que segue o senhor. Sim, porque exige outros aparelhos. Muito bem, muito obrigada pelas explicações que nos deu do seu trabalho tão essencial nesta matéria. As férias são propícias a que se cometam erros alimentares. As alergias e intolerâncias surgem frequentemente nesta época. Em Dicionário da Saúde, perceba as diferenças entre uma e outra com o alergologista Pedro da Mata. As intolerâncias alimentares são consequência de processos digestivos mal concluídos com origens diversas. Olá, Dr. Pedro da Mata, mas afinal, que diferença é que existe entre uma alergia alimentar e uma intolerância alimentar? Bom, uma alergia alimentar é uma reação imunológica que acontece em relação ao contacto com diversas proteínas, neste caso proteínas alimentares, e que acontece naquelas pessoas que são atópicas, isto é, aquelas pessoas que têm capacidade para desenvolver alergias. E é uma reação que se repete a cada vez que se contacta com aquela proteína, neste caso alimentar. Intolerância é uma coisa completamente diferente. E para falar de intolerância tem que se falar de tolerância. E tolerância é uma reação imunológica desejada, normal. E depois há diferentes processos que podem, digamos, romper essa mesma tolerância. E os mecanismos que podem romper são vários. E a partir daí instalam-se sintomas que são algo diferentes das alergias alimentares. Ou seja, o que é que escondem as intolerâncias alimentares? As intolerâncias alimentares podem ter várias causas. Podem ter uma causa enzimática, por exemplo, o déficit de uma enzima que digere um determinado alimento, a mais vulgar é a da lactose. Pode ser uma intolerância alimentar devido a um fator farmacológico, um medicamento, pode ser devido a uma alteração estrutural, como a hérnia do hiato. Há uma patologia que faz com que a pessoa perca a tolerância a um determinado alimento que é isso, a uma determinada proteína que é isso que é normal. E, portanto, a partir daí começam uma porção de sintomas. Mas seja como for, o mais importante perante uma intolerância é despistar outras doenças. Ou seja, a intolerância alimentar muitas vezes é um diagnóstico de exclusão. Portanto, tiramos uma alergia. Quando é que começa uma intolerância? Tudo bem, a pessoa pode ter uma intolerância alimentar a uma destas proteínas, mas primeiro que tudo há que excluir outras doenças que dão mal-estar geral e que dão problemas que as pessoas muitas vezes associam com a intolerância que não é. Tanto as intolerâncias como as alergias servem de desculpa para tudo, nomeadamente para problemas de pele, pelo facto de estar a engordar. Existe alguma verdade nestas situações? Podemos engordar por sermos alérgicos a algum alimento ou por sermos intolerantes a algum alimento? Não, pode engordar como pode emagrecer. Depende da causa dessa mesma intolerância. Se essa intolerância, por exemplo, for uma intolerância enzimática que impede a digestão ou a absorção de uma determinada proteína, pode acontecer, vamos ver, no caso da lactose, essa pessoa vai aumentar de peso e vai aumentar de volume, porque não há digestão desse mesmo açúcar, portanto, havendo depois a fermentação desse açúcar e a pessoa aumenta de volume e aumenta de peso. Sim, mas também pode perder de peso. Se essa intolerância for secundária, por exemplo, a uma hérnia do hiato, a um problema farmacológico, até pode haver uma perca de peso pela patologia que lhe está associada. Portanto, não é obrigatório, não é uma lei que perante uma intolerância as pessoas engordem, podem mesmo até emagrecer. E perante as reações na pele? As reações na pele é, sobretudo, se falamos entre alergia e intolerância alimentar, a reação na pele é, na maioria das vezes, uma situação de alergia, não de intolerância.
a intolerância normalmente não dá reações na pele. Todavia, há outras patologias que dão reações na pele, mas fazendo uma dicotomia entre alergia e intolerância, a reação na pele normalmente está associada a uma alergia. Quais são os testes mais adequados para ficarmos sem dúvidas sobre esta situação? O teste mais adequado é ir ao médico e fazer uma história clínica. A história clínica dá-nos logo um diagnóstico entre alergia e intolerância. Uma vez que depois, ao estarmos nesse ramo, alergia ou intolerância, efetivamente aí há exames complementares, exames no sangue, etc., que dentro das alergias, sobretudo das alergias, nos vão ajudar muito qual é a alergia alimentar que temos. Como digo, a intolerância alimentar é um diagnóstico da exclusão e só se deve pensar nisso. Não se deve à cabeça ir à procura de uma intolerância alimentar. Normalmente isso é uma situação mais rara e normalmente é uma situação secundária a outras patologias. Ainda que esteja muito na moda, nomeadamente em relação às dietas. Se acha que é intolerante, deve ir ao médico para confirmar e, sobretudo, para despistar outras patologias que às vezes até podem ser graves, nomeadamente patologias gastrointestinais que alteram e que prejudicam o que é normal, que é a tolerância. Muito bem, muito obrigada por estes esclarecimentos que são tão válidos nesta altura do ano. A ingestão excessiva de gordura e açúcares e o sedentarismo são inimigos de uma vida saudável. Em Minuto de Saúde, vamos saber em que circunstâncias aparecem dois males dos tempos modernos, o colesterol e a diabetes, e o que fazer para os evitar. O colesterol é uma gordura essencial, vital para o bom funcionamento de todas as células. É produzido pelo próprio organismo e adquirido através de alimentos como a carne, ovos e produtos lácteos. Quando acontece um desequilíbrio nos níveis de colesterol e este se torna demasiado elevado no sangue, pode acumular-se nas paredes das artérias e formar a aterosclerose. A circulação do sangue torna-se mais difícil, chegando em quantidade inferior ao coração e ao cérebro. Se for interrompida, pode ocorrer um acidente cardiovascular. Existem características genéticas que podem ser determinantes para o aumento do colesterol. O tabaco, o sedentarismo, a hipertensão, o excesso de peso e a idade são também fatores de risco. A diabetes contribui também para o aumento do colesterol. É uma doença em expansão no mundo e acontece quando os níveis de glicose ou açúcar estão em excesso no sangue. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas e permite que o açúcar seja assimilado pelas células, funcionando como fonte de energia. Quando o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, surge a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é a mais comum e pode aparecer em qualquer idade. Para evitar o colesterol e a diabetes, é essencial manter um estilo de vida saudável com exercício físico e uma dieta rica em legumes e frutas, evitando as gorduras e os açúcares. O mieloma múltiplo é uma doença hematológica, maligna, incurável, mas tratável, com origem na medula óssea. Na próxima semana vamos entrar no mundo da reprodução das células e descobrir o cancro do sangue que tantas repercussões tem nos ossos. Usem nas vossas vidas o que aprenderam connosco, cuide de si e até para a semana.